Vou abrir aqui a fonte, ó. A fonte First Player. E essa fonte está entrando no Brasil agora. Mandaram vários modelos aí, já estão nas lojas. É uma 80 Plus bronze. O que eu tenho? Uma tampinha de espuma. Um manual. Os enforca-gatos para fazer a organização de cabo. Com os parafusos padrão aí para a gente prender no gabinete. Uma fonte com cabos nativos de 500 watts, tá? A fonte, assim, a princípio é pesada, não é uma fonte leve. Logicamente, se a fonte é pesada, ela é boa, né? Informações em inglês, francês, português, coreano, chinês, japonês. Acho que espanhol, deve ser polonês. Ali tem uma letra 1 que eu não conheci. E aqui uma fonte 80 Plus bronze, tá? Bonita a fonte. Vamos ver se a fonte funciona. Já vou iniciar o cronômetro, já valeu aqui, ó. Começou o teste. Olha lá, 500 watts. 500 watts. Aí tá bacana. Aí tá aí. Já temos algumas informações, ela mantendo uma eficiência lá de 83,7. Vira aqui para mim. Tá. Estamos com a fonte First Player. Um modelo novo aí no mercado. Parece que começou bem aí. Nos testes elétricos, não estamos falando do projeto. Os componentes internos. Primeiramente vamos focar nisso. Então ela vai rodar durante 10 minutos, que é o nosso padrão que a gente pegou agora. Antes a gente fazia 15, mas depois de N testes a gente verificou que entre 10 e 15 minutos para estabilidade não existe praticamente diferença. Então a gente, para que não fique mais 5 minutos falando e tudo, a gente resolveu fazer o teste padronizado em 10 minutos, beleza? Câmera na tela. Temos aí uma eficiência, né, de 83%. Deixa eu pegar a caixa da fonte. Põe a caixinha lá. Bom, em termos de eficiência, a fonte tá boa, tá? Ela tá com uma folga, uma boa folga relativa. Ela tá aí praticamente que entre então 1,1% acima da eficiência 80 Plus bronze. Então é um ponto bastante positivo, porque ela não é que ela passou raspando, ela tá passando com uma boa folga relativa. Então isso é um ponto positivo para a fonte First Player. O fator de potência, esse é bem comum, tá bastante alto, ele tá em 99,9. Não dá nem para elogiar, porque isso aí é mais ou menos que uma obrigação, mas ele tá com fator de potência legal também. A estabilidade nas tensões. Explico o que é estabilidade, por quê? Porque a gente não está medindo a diferença entre, por exemplo, 20% e 100% para considerar como regulação. Mas a estabilidade da tensão em 100% de carga está muito boa. Muito boa mesmo. A pior situação que nós temos é 12,07 na linha mais importante. Também as linhas pequenas de 3,3 e 5 volts estão, 5 VSB, estão bastante próximas. Então a gente tem uma situação
bastante equilibrada aí na energia da fonte First Player. E aqui o Ripple, deixa eu dar uma ajustadinha aqui para pegar ele bonitinho. A gente tem ele em torno de 49,8, 49,7 milivolts de média. O que é positivo, ela está abaixo da nossa linha de corte de 60 milivolts. Não está assim um valor que a gente fala assim que puxa a vida, bata a palminha, mas está bom, tá? Tá até abaixo de 50 milivolts na média. Então uma tensão de Ripple até que está ok. Não podemos desqualificar de maneira alguma. Já na linha de 5 volts, a gente tem a tensão baixa de Ripple, né? Então a supressão de Ripple está boa. 8.3 está boa, não tem problema nenhum. Na linha de 3.3, ela está com 10 milivolts, que também é bom. Todas estão abaixo de 35, que é a nossa linha de corte. Muito abaixo dos 50, que é o padrão ATX. E na 5 VSB, a pior das linhas baixas, né, das linhas menos importantes, que é a linha de standby, ela está com 22,5, mas também está bom, que é abaixo dos nossos 35 milivolts. Vamos olhar agora a temperatura. Só mostrar aqui o modelo da fonte, ó. Modelo DK 5.0, tá? First DK Player. Premium. Isso. DK 5.0. DK 5.0 Premium. A marca é essa aqui, First Player, Tá indo bem a fonte por enquanto. Temperatura aí na fonte retificador. 120 graus. 122. 124. Se vocês quiserem, depois que acabar o teste da fonte, eu falo um pouquinho sobre overclocking. Mas a gente precisa fazer todas as coisas, responder aquelas perguntas dos superchats. Depois eu explico um pouquinho sobre overclocking, se ele vai estragar, quando que ele passa a estragar, quando que ele passa a valer mais a pena ou menos, tá? Mas só se couber, porque é coisa pra caramba para falar. Mas fica aqui a experiência de que é uma liberdade de cada um. Muitas vezes o cara compra um processador Cal, uma placa Z 490, uma X570, ele tem no equipamento que ele já comprou essa habilidade. Aí ele pode aproveitar para ter um pouco a mais de desempenho ou bastante desempenho, depende para que ele vai utilizar. 110% de carga. Quanto foi a temperatura, Jackson? 124. 124. Um cara falou que viu 131. Então, a temperatura de 124 é uma temperatura alta, tá? Mas a gente está falando que ela do ponto mais quente tem 124 graus Celsius. As pessoas duas viram 131. Então, nós vamos considerar a temperatura de 131, que é bastante quente. Quando a gente jogar agora 110% de carga, nós vamos saber se ela está mesmo apitando ou se esse 131 ainda é suficiente para que a gente segura aí a fonte dessa maneira. 550 watts. 550 watts, 10% de sobrecarga. Vamos olhar as condições. Com 10% de sobrecarga, ela continua... Oi, eu vou acertar aqui, ó. Dá um caldinho lá. Porque ela baixa um pouquinho a tensão de entrada. Agora, colocou 115, ela tá com 82. Então, até se a gente der aqui 10% de sobrecarga, ela fica aí na tolerância da eficiência bronze. Então, ela passou na eficiência da fonte está legal. Aqui o fator de potência está legal também. E a estabilidade nas tensões aqui continua muito boa. Ficou até mais próxima, né? Porque a gente subiu a carga e ela diminuiu um pouquinho, mas ficou mais próximo de 12 volts. Então tá bom. Uma condição positiva aqui é que é o seguinte: mesmo em sobrecarga, ela não atingiu a nossa linha de corte. Isso é bastante positivo, tá? Então, todas as características elétricas primárias aqui que a gente está olhando estão boas. Vamos olhar as outras linhas. A linha de 5. A linha de 5 está muito bom. A linha de 3.3. 11 milivolts está muito bom. E a 5 VSB. E a 5 VSB continua abaixo da linha de corte, também está muito bom. Vamos olhar só a temperatura agora.
Tava 131. Eu vi 134 aqui, a hora que Você viu 134 agora? É, quando eu apontei a câmera. Então, olha, outro ponto positivo. Eu vi 200 ali, Jackson. Não, 122. Desculpa, então. 122? 128 eu vi. 130. Qual foi o máximo? 134, eu acho. 134? Isso. Pessoal, Eu me então é 135. 135. Vira aqui para mim. Agora, antes de tentar estourar, você desce um pouquinho a carga. Tá. Aí é o seguinte, pessoal. Ó, uma situação positiva para a fonte. Em sobrecarga, ela não atingiu os 60 milivolts da linha de corte, quer dizer, ela manteve um ripple. O ripple não tá maravilhoso, não tá lindo que eu vou bater palma e falar, cara, adorei e tal. Mas ele tava lá 50 e alguma coisa e ele foi para 58. Então, mesmo com 10% de sobrecarga, ele manteve um ripple aí abaixo do que a gente queria. A eficiência, que era 83, foi para quase 82, 81,9, manteve a eficiência bronze, mesmo com mesmo que a gente tivesse com sobrecarga de 10%, que é a sobrecarga natural aí, que o Cybernetics utiliza, a gente utiliza e outros sites utilizam. Uma coisa interessante é que a temperatura que estava bem quente, 131, quando a gente jogou sobrecarga, ela foi só para 135. Então, quer dizer, significa que mesmo com sobrecarga, essa fonte é quente, ela continua quente, é quente. Ela não deve ter dissipador na ponte retificadora, né, Jackson? Não tem. Não tem. Então, isso aqui, ela não tem um dissipador na ponte retificadora. É um componente bastante barato. Possivelmente, esse componente, quando coloca na ponte retificadora, faz com que a eficiência caia, sei lá, 1 grau, 2 graus, desculpa, 0,1%, 0,2%, hipoteticamente, bem pouquinho. Por quê? Porque o chip trabalha com comportamento inverso aos outros componentes. Mas é uma sugestão para a gente. A gente pode chegar para eles e falar assim, olha, a fonte passou, resultado elétrico tá legal, a gente já viu um monte de fonte que não tem. Mas é um componente tão baratinho, que se eles colocassem adequadamente aí como interface térmica, a gente devia ter aí uns 20 graus a menos, 30 graus a menos, alguma coisa assim, porque ela ia dissipar esse calor para o dissipador. A ponte retificadora é um componente muito quente, e a própria ventilação, a própria circulação de ar ia se encarregar de fazer com que desse troca de ar, troca de calor com o ar que está dentro da fonte. Fica como uma sugestão. De uma forma geral, a fonte passou, cumpriu as especificações que ela cumpriu, até com bastante honra. Não teve problema nenhum, a não ser a temperatura que é um pouco mais alta do que a gente queria, podia ser menos alta, mas assim, não se descontrolou. Teve fonte que a gente jogou 10% de carga, ela foi para 180, 200 graus. Tem fonte que, quem acompanha o nosso trabalho sabe. Então assim, podemos aprovar. Agora nós vamos ver se a fonte desliga ou se ela se descontrola. Isso é uma coisa que a gente faz aqui. Ninguém mais no mundo, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Por quê? Porque a gente quer saber se ela tem uma supervisão e se ela desliga antes de jogar um ripple muito alto ou de cair completamente a tensão, ou mesmo de queimar e acontecer alguma coisa. Vamos ver como ela se comporta. Ela tá esfriando lá com poucos watts. O cara, o André, fala assim, graças ao excelente trabalho do Teclab, as fontes têm melhorado de qualidade. Porque os caras ficam com medo, cara, que a gente fala, mas não... Tem ainda muitas porcarias por aí, mas assim, a gente tem tido surpresas positivas, viu? Agora nós vamos ver se a fonte desliga, eu vou acompanhando aqui o Ripple. 564 watts. Vamos fazer na linha de 12, tá? Porque não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não tem uma croma de 11 estágios. O computador puxa mais na linha de 12. Oi? O próprio computador então, mas a gente não tem uma croma aqui de 11 estágios, eu tô falando. Se tivesse, ela já fazia tudo automático, né? 594 watts. 590, ela vai para 20% de sobrecarga. Tá com 20% de sobrecarga. O Ripple tá bem ok ainda, hein?
64 milivolts, ó. Com 600 watts. E eficiência? 600 watts. Só dar um pelinho aqui para ficar 600. Aí. Com 20% a eficiência está em 81,3. Ainda é uma white. Tá indo bem a fontinha. Desliga aí para não passar vergonha, vai. Tá, vamos tentar. Vai naquele As tensões das docezinho linhas. de lá, é. $613. Vai não ver ela. 627. Descontrolando o Ripple. Deixa eu mudar aqui a escalinha. Aí o Ripple deu uma escorregada, ó. Subiu pra caramba. E Deixa eu só escurecer um pouco, ficar melhor para vocês verem. aí os Ripple subiu bastante. Vai no VA Tá lá. 640 watts. $400 e tanto. Desliga a fonte. 500. 645. Tá dando uma osciladinha nas tensões. Ela já começou a baixar a tensão e entrar em descontrole. Ela não tá nem desligando mais porque tá caindo a tensão. O Ripple já foi pra casa do caramba. Mas ela não tá subindo mais muito o Ripple não, porque ela Já parou ali, ó. Já baixou até a tensão. É, Já não consegue mais controlar. Agora desligou, parece. é. Desligou a fonte. Deixa eu ver se ela volta a ligar. Vamos ver se ela tá viva. A fonte está viva. Tá viva, ligou com 550. Ligou com 550. Então, podemos fazer a conclusão dela. A fonte passou nos testes tradicionais, manteve com relativa folga a eficiência dela, o que foi bom. O Ripple dela aguentou bastante tempo, até 20% de sobrecarga, até mais de 20% de sobrecarga. Então, quer dizer, as condições elétricas da fonte até 110% e até 120% foram bastante razoáveis. Aí a gente pode aprovar. A fonte está aprovada, né? Os testes elétricos, a fonte está aprovada. Quanto a essa requisição aí do TecLab, essa recomendação de ela desligar, ela a partir de uma determinada potência, o Jackson deve ter lá, se a gente voltar no vídeo aqui, coisa de 3 ou 4 watts que superou aí não sei se era 620, alguma coisa. O que ela fez, o gráfico de Ripple dela deu um salto, ela passou lá de, sei lá, 70, 90 para 400 milivolts. Aí ela jogou uma tensão de Ripple muito alta e a gente tentou subir mais essa potência, só que ela tem até aquela característica de quando você sobe a corrente, ela baixa a tensão para tentar fazer com que a fonte continue viva. O correto seria ela desligar antes disso. Isso é a nossa recomendação. Colocar algum modo de supervisão para que ela desligue ou pela corrente muito alta, ou por sobrepotência, ou por sobretensão, ou mesmo pela temperatura. Mas que ela desligue antes de chegar esse momento. Não é uma coisa difícil de se fazer, mas também não é uma coisa obrigatória. Por quê? Porque não existe teste de qualidade de componente, não existe teste de proteção. Quem faz teste de proteção no mundo? Me explica. Existe alguma certificadora de teste de proteção? Não existe. Então o que acontece é o seguinte, isso é a nossa recomendação. A gente gostaria que essa fonte, para que terminasse a noite, como outras já terminaram, que a gente bata a palma aí, até nas últimas lives a gente viu isso, né? A gente viu, putz, acho que a própria Gigabyte desligou antes de ficar louca. A Gigabyte acho que desligou com 150, a Superframe desligou bacana, até a Nidus baratinho desligou bacana, a Superflow desligou bacana, fonte top geralmente desliga antes de se descontrolar. E assim, não é uma coisa cara para se fazer, não é uma coisa que vai chegar e descaracterizar a fonte como uma fonte decente. A fonte cumpriu as especificações, ela é feita para usar com 500 watts. Se o cara utilizar 100 watts a mais aí por uma dúvida, ele vai estar
tá aí no limite da fonte, mas ela vai estar funcionando e não vai estar oferecendo perigo. E tem um detalhe, isso aqui é um test loader, ele trabalha o tempo inteiro com a carga arregaçando. Não é que ele vai, por exemplo, quando você está com um computador, você vai tendo subidas e descidas de requisição de potência. Então a potência ela vai, puta, uma hora ela está com 520, aí ela vai para 430, aí vai para 300, vai para 200, vai para 400, e ela vai variando, não é que ela fica o tempo inteiro com a carga. Isso aqui é um simulador de carga profissional, serve para isso, então a gente consegue fazer a avaliação nesse nível para vocês. Então assim, de uma forma geral, é uma fonte decente. Não sei se